Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Bússola do Historiador. Hoje nós falaremos sobre a Cabanada. Durante este podcast, nós contaremos dois pontos de vista diferentes dessa revolta, que ficou muito pouco conhecida e que ainda hoje gera muita confusão com a cabanagem. Nós traremos em forma de cartas e relatos o protagonismo de diversas figuras que acabaram sendo apagadas pela falta de registros e por questões políticas da época. Agora, acomode-se no seu sofá e vamos descobrir mais e mais sobre a história. Entre 1892 e 1985, 11 sindicalistas, ativistas em Pernambuco e Alagoas, houve uma disputa que ficou caracterizada por ter sido organizada principalmente pela população mais pobre da região. Essa revolta armada ficou conhecida como a Cabanada. Segundo o relato do estudante Fátima, denominada de Cabanada ou Guerra dos Cabanos, entre seus participantes estavam indígenas aldeados, brancos e mestiços que residiam nas periferias, negros, forros e fugitivos que viviam em quilombos. Mas apesar disso, a revolta se iniciou com os proprietários de terra. O objetivo central do movimento é a restauração da monarquia, pois em 1838 Dom Pedro I deixou o Brasil e assim se estabeleceu o período regencial. A regência trina desgradava proprietários de terra, pois estes perderam muitos de seus privilégios e influência. Entre eles destacou-se o ex-capitão Mor Domingos Lourenço Torres Galindo. Quarto relato, estudante Rosângela. Mas, ao contrário das outras guerras, a Cabanada não ambicionava a independência regional e não foi uma contestação direta ao regime imperial autoritário, pois foi uma guerra das gentes do mato, em defesa de sua porção de terra que era tomada pelas autoridades militares. Quinto relato, estudante Gutenberg. A elite foi quem se opôs ao governo provincial, mas logo foram derrotados. Em consequência disso, os proprietários rurais acabaram distribuindo armas para os escravos e índios do interior, pensando em tê-los como tropa na batalha. Foi a partir disso que o movimento se tornou anti-escravagista, pois, armados, as minorias tomaram o nome e a frente da guerra. Da época de Marcos J.M. Carvalho. Em violentas batalhas, índios e escravos da floresta resistiram à investida do governo sobre suas terras. A Cabanada queria a volta de Dom Pedro I. Sétimo relato. Com a população armada, o governo decidiu mandar um exército com mais de 1.000 homens em direção à divisa de Pernambuco e Alagoas. As autoridades militares começaram a chamar os rebeldes de cabanos, uma referência às cabanas em que eles viviam. Oitavo relato. Quando os cabanos começaram a levar vantagem contra as tropas oficiais, tornou-se pública a figura de seu principal líder, Vicente Ferreira de Paula. As autoridades acusavam Vicente de ser um ladrão de escravos, mas a acusação, na verdade, era um eufemismo para encobrir os escravos que ele libertava e aqueles que optavam por deixar os engenhos e se unirem aos cabanos. Nono relato. Em seus manifestos, os cabanos eram claros. Lutavam pela volta de Dom Pedro I e contra os jacobinos, que eram os supostos responsáveis de terem se apropriado do governo após terem derrubado o seu legítimo imperador. Mas o que eles também buscavam era a liberdade de suas terras contra os proprietários rurais, que começaram a invadir as florestas, por pedido da Marinha Imperial. Décimo relato. Os cabanos haviam sido recompensados por terem participado na repressão daqueles que não queriam a volta do imperador, mas agora teriam as represálias. Os indígenas Jacuípe se manteram contra as invasões das florestas, e os escravos roubados lutavam pela sua nova condição de liberdade ao lado de Vicente de Paula. 11º relato. Em fevereiro de 1833, o governo já estava cansado dos cabanos, e as Forças Armadas de Pernambuco, liderados por José Joaquim da Silva Santiago, pensaram em acabar com a revolta, simplesmente exterminando todos aqueles que não escolhessem se render. Ele mandou que colocassem nas árvores ameaças e ofensas diretas aos cabanos, como, por exemplo, brasileiros degenerados. 12º relato. Mas a gente das matas não se deixou intimidar. Eles ainda se manteram firmes e recuperaram um território que tinha sido tomado pelas tropas oficiais de Pernambuco. E uma das suas conquistas foi o porto de Barra Grande, onde acreditava que seria por onde essa esquadra traria de volta Dom Pedro I para o Brasil. 13º relato. Ocorreram inúmeros combates, onde terras eram tomadas e retomadas. E entre esses conflitos, Vicente de Paula costumava assinar como o comandante de todas as matas, e afirmou que, em 1833, comandava um exército de mais de 3.550 homens. Um exagero, segundo seus adversários, que afirmavam que só possuía cerca de 600 homens. Mas, Vicente de Paula e seus aliados tinham o trunfo de navegarem com facilidade entre os labirintos da mata, fato que levaram os cabanos a muitas vitórias.
14º relato. A morte de Dom Pedro I, em 1834, na teoria, pôs fim à cabanada, pois os cabanos já não tinham mais o seu herói por quem lutar. Mas na realidade, ainda foi preciso muito tempo e estratégia para que os cabanos fossem realmente derrotados. Os presidentes de Pernambuco e Alagoas, Manuel de Carvalho Paz e Antônio Pinto Chichorro da Gama, juntaram mais de 4.000 homens em um exército organizado. 15º relato. O comandante-geral foi o coronel Joaquim José Luiz de Souza, e ele afirmava que o único jeito de pegar os cabanos era na tocaia, como se fazia ao caçar cervos no mato. A operação teve grande êxito. Todas as cabanas, lavouras e animais encontrados foram destruídos e mortos, mas os cabanos continuavam se escondendo e não rendidos. 16º relato. Nesse momento, a igreja teve um papel muito importante para anestesiar os cabanos, pois o bispo de Pernambuco ergueu um exército de padres para pregar nas áreas de combate. E com isso, pouco a pouco, os cabanos foram se rendendo com a promessa de não serem punidos com a morte. A falta de recursos também fez com que vários indígenas, escravizados e pobres desistissem. 17º relato. Todos foram absorvidos, exceto Vicente de Paula. As autoridades queriam ele morto ou preso, mas não conseguiram capturá-lo. Ele desapareceu nas matas, mas continuou por anos libertando escravos e causando pequenas revoltas. 18º relato. Vicente de Paula, Vicente Ferreira de Paula ou Vicente Tavares da Silva Coutinho, seu verdadeiro nome é incerto até hoje, assim como toda a história da cabanada. Mas o que importa é que, ao lado de seus aliados, eles foram realmente a gente das matas, que se opôs ao governo e que lutou pelas forças do povo.